Ele zombava de seus adversários com as mãos para baixo e os nocauteava segundos depois. Ele não era só boxeador, era um espetáculo provocativo de luvas. Príncipe Naseem Hamed transformou cada luta em uma humilhação pública, e por anos ninguém conseguiu tocá-lo. Ele foi um fenômeno da mídia, uma estrela internacional e um ídolo das massas. Foi vítima do próprio ego. Quanto mais alto voava, mais brutal era a queda. Esta é a história do homem que desafiou as regras, ridicularizou seus inimigos e caiu como só caem aqueles que se acham invencíveis. Nasceu em 12 de fevereiro de 1974 em Sheffield, Inglaterra, em uma família de imigrantes iemenitas com poucos recursos. Desde pequeno era diferente, inquieto e orgulhoso, com uma confiança tão transbordante que beirava a provocação. Ele não gostava de passar despercebido, não sabia o que era ter medo, e quando falava em se tornar campeão mundial, dizia isso como uma certeza. Seu pai, consciente dessa energia incontrolável, o levou até a academia Winklebank, dirigida por um treinador excêntrico, mas visionário, Brendan Ingle. Lá entre sacos velhos e pisos empoeirados, nasceu a lenda. Ingle viu naquele garoto algo incomum, não apenas a habilidade, mas uma espécie de desprezo pelas normas. Em vez de corrigir, ele o moldou, ensinou a lutar com mãos baixas, mover-se como dança e usar provocações como arma. E o mais importante, a confiar em seu instinto como se fosse um sexto sentido. Naseem não só aprendia rápido, ele dominava. Enquanto outros boxeadores treinavam para nocautear, ele treinava para humilhar, para fazer o adversário duvidar antes de lançar um golpe, para transformar o ringue em seu reino pessoal. Ele estreou como profissional em 1992, com apenas 18 anos. Peso pena canhoto, elétrico e imprevisível. Ninguém o viu chegar. Em segundos percebi que ele não era só mais um boxeador, mas um terremoto, um espetáculo ambulante, um perigo. Era o dia dos namorados, mas no coração de Sheffield não era. Não havia flores, serenatas, só um ringue, silêncio tenso e um jovem de 18 anos chamado Naseem Hamed sorrindo como quem não conhece o medo. Era sua estreia profissional. Apesar do ginásio simples, o que ocorreu naquela noite foi grandioso. No canto oposto, Rick Bert parecia tranquilo, mas assim que o gongo soou, ele percebeu que algo estava errado. Naseem não se movia como os outros. Não respeitava a distância, não mostrava cautela, baixava as mãos, inclinava a cabeça, ria. Parecia uma criança brincando até que acertou. Professional fights inside the distance than that record suggests. In the professional ranks, although he mixes. There's that right hand. There's that right. Terminando o primeiro round, Naseem acertou uma combinação que derrubaria Bert. No segundo round, Hamed continuou soltando combinações poderosas que iam desgastando seu oponente. Fascinating first 3 minutes. Saying no from Ricky landing shots, but catch up. Good fight. Até que Naseem, com uma precisão de atirador de elite, acertou um direto de direita no corpo a partir do ângulo mais improvável. Beard caiu como um boneco de pano. Nocaute, simples assim. Good shot. Body shot. The leverage gets into it, Dave. There you see him setting Ricky out and bang, right through the middle. The gap. O público não aplaudiu imediatamente. Eles ficaram paralisados. Eles não sabiam se tinham presenciado um gênio ou um lunático. Essa ambiguidade faria parte de sua lenda. 2 meses depois, o príncipe voltava. 2 meses depois, o príncipe retornou com mais público, câmeras e expectativa. Ele já não era um desconhecido e gostava disso.
Sean Norman era mais duro que Beard, mas a luta não durou mais. Desde o início, Nazim dominou o ringue e lançou combinações sem padrão. Uppercuts de fora, jabs com efeito, ganchos que vinham de posições impossíveis. Debut, Mansfield. Actually missed the finish. Very fast and very flashy, and the glimpses of a He comes from good kick. great asset to have. Uma combinação de direita e esquerda derrubaria Norman pela primeira vez. You know, the Oh, obvious got it, way- worked up. Bang. Yeah. You're right, correct. And a bit of a shove. Norman resistiu até o segundo round, mas aquilo foi apenas uma demonstração de poder e controle. Seat of his pants in round 1. Bit of nonsense there. He should get stuck in and get the job. He should use that. Hamed acertou vários golpes nele, fazendo com que Norman desabasse para trás como se tivessem desligado seu sistema nervoso. Way. Here he goes. Good Oh, he's left doing uppercut, a job left on hook. Norman now. This is good stuff. This is very impressive. And Norman is getting a fearful pasting in this round and down. Mais um nocaute, mais um domínio absoluto e mais uma vez essa pergunta pairando no ar: quem diabos é esse garoto? 3 semanas depois, uma nova vítima, mas desta vez havia algo diferente. Nazem já não parecia animado para lutar, parecia estar se divertindo, e nessa luta começaríamos a ver o Nazi provocador. No primeiro round, ele estudou, brincou, fez o adversário errar miseravelmente. Hamed start off. Poor. He's a real... And Bloomer is mesmerised at the moment. We saw Hamed's debut. Ricky Beard dropped him with a body shot. That was 2 rounds. 2 rounds. He goes for all the tricks in the book. So relaxed. I think it... Dave, No segundo, ele soltou as bombas em forma de combinações até que o árbitro interrompeu a luta. In the leopard skin, physical strength. like I said. Left, got him. And that's it. Nocaute técnico. Fim de jogo. Naquela noite, o público não teve mais dúvidas. Nazem não era uma promessa. Ele era uma tempestade de luvas. Nazem manteve domínio em suas lutas por mais de 2 anos, somando 10 vitórias e nenhuma derrota. Amateur form there for Des, and great body shot from Nazem. They hurt you. And late, still, oh, lovely right hand, slinks down to the canvas. There's now blood coming from Clarkson, so there's a good body shot there. No final de 1993 e início de 1994, Príncipe Naseem Hamed era um fenômeno em ascensão, invicto, explosivo e cada vez mais famoso. As emissoras de televisão começavam a se interessar. Seu nome era mencionado em entrevistas, em programas de boxe e em rumores sobre títulos maiores. Mas ainda não era campeão, e o príncipe não nasceu para ser uma promessa, nasceu para reinar. Neste ponto, Naseem já não entrava no ringue como uma promessa, mas sim como uma atração, como um espetáculo vivo. Suas entradas atraíam mais atenção que as lutas. O que aconteceu naquela noite foi mais que um show, foi uma exibição de brutalidade refinada. John Malley era conhecido por ser durão e nunca ter sido nocauteado. Mas seu plano de resistir desmoronou em segundos. Quando o Tsugongo soou, Naseem correu ao centro do ringue e iniciou seu ritual. Mãos baixas, cabeça inclinada e quadril solto. E então, sem aviso, um direto explosivo o derrubou nos primeiros segundos. O público se levantou de seus assentos. Miceli, confuso, conseguiu ficar de pé. Mas já estava encurralado. Hamed começou a brincar com ele, fez fintas, provocou com gestos, se aproximava sem lançar nada e depois se afastava como se lesse seus pensamentos. 8 stone 10 now, he's moved up. That's what's now the super bantamweight division, Hamed. Power from it's so spread, isn't it?
Yeah, he does a lot of strange things, but when he decides it's time to opponent without even trying, that's what happened there. Yeah, it's very, although he's fought the now European champion, Vicente. Em uma dessas trocas, Miceli tentou lançar um golpe de esquerda e Hamed desviou por centímetros, para depois responder com uma rajada de 3 golpes que o mandou de volta ao chão. Miceli se levantou novamente, mas já era tarde. Seu corpo respondia, mas seu espírito já estava quebrado. This fella's all over the place, Reg. His legs, they seem to have lost their strength. He can take as many chances and just do as he pleases, and that's exactly. Então chegou o final. Um potente golpe de esquerda direto no rosto, seco, brutal, certeiro. Miceli caiu com as pernas vencidas. Vitória por nocaute no primeiro round. E mais uma vítima que entrou pensando que ia lutar e saiu sem entender o que aconteceu com ela. Com apenas 20 anos, Nazen chegava à sua primeira luta por um título de verdade. O adversário não era qualquer lutador. Vincenzo Del Castro já tinha sido campeão europeu, tinha experiência, boa técnica e nunca tinha sido nocauteado. Era italiano, duro e com uma defesa frustrante para qualquer lutador ofensivo. Mas Nazen não era qualquer ofensivo e naquela noite queria mais que vencer. Ele queria deixar sua marca. Desde o início, a diferença de velocidade foi obscena. Nos primeiros segundos da luta, Nazen acertou um direto de direita seguido de um potente golpe de esquerda que mandou Abel Castro para a lona. Castro, 33. Nos rounds seguintes, Belcastro tentava ditar o ritmo, manter a distância. Mas Hamed quebrava todos os esquemas, sem timing ou lógica. Mudava de guarda constantemente, lançava golpes de posições impossíveis e fazia tudo isso com um sorriso no rosto. He hasn't slowed and still not making any mistakes. Here the corner there, quite rightly saying don't get complacent to Hamed. Hey, but backing off. Really good. I think the only chance for Belcastro to get some results. So look, he just doesn't know what to do with him, Jimmy's weight. Oh, fighting to the last though. As though he's terrified to lead off, no confidence that. No 11º round, Nazen acertou outra combinação forte, derrubando Abel Castro pela segunda vez. Embora Abel Castro tenha conseguido resistir aos 12 rounds, ele nunca esteve no controle. Em cada round, Nazen o golpeava, o desequilibrava, o zombava. No final, a pontuação foi clara, uma surra limpa. Nazen se consagrava campeão europeu, mas ele queria mais, muito mais. Depois de conquistar o título, o príncipe voltou a defendê-lo em Sheffield. O oponente, Antonio Picardi, outro italiano com bom ritmo, mas sem ferramentas para lidar com o caos que era Hamed. A luta foi breve, humilhante, previsível. Oh yeah, there we are. Much heavier fighters in the gym, maybe. Two judges instead of 3. And again, notice that reach. You see that? He can use. No segundo round, Nazen deu um golpe de esquerda tão preciso que Picardi caiu de olhos fechados, ofegando como se tentasse respirar debaixo d'água. Foi um daqueles nocautes silenciosos, onde o impacto não vem do barulho, mas do vazio que fica quando alguém cai sem esperança. Nocaute técnico. A cada defesa, os rumores só cresciam. Esse garoto não é só o futuro do boxe britânico, é o futuro do boxe mundial. Dessa vez, o adversário era um veterano experiente. Fred Cruz, dominicano com mais de 50 lutas e conhecido por sua capacidade de aguentar castigo. Ele já havia enfrentado grandes nomes e nunca fora facilmente derrotado, mas o príncipe não se importava com reputações. Desde o começo, Nazen impôs seu ritmo. De perto, por baixo, pelos lados. He's so unpredictable.
and scheduled for 12. I don't think he realised what it hit. Only fancy touch so far from Cruz is the tassels on his trunks. Switching stance occasionally just to... No terceiro round, ele já tinha Cruz dançando sem música, desorientado, lançando golpes no ar. Only to fight a child, what have they done to me? Really, you can count on one hand the decent punches that Cruz has been able... No sexto round, após uma quantidade absurda de golpes, o árbitro interrompeu a luta devido ao dano já sofrido por Cruz. Nazen ergueu os braços como campeão intercontinental do Conselho Mundial de Boxe, mas mostrava impaciência, ainda não era o bastante. Sua próxima vítima e primeira defesa de seu novo título seria Laureano Ramírez. Um guerreiro dominicano com queixo firme e coração de ferro, chegou com a promessa de enfrentar o furacão de Sheffield, mas naquela noite sua coragem não bastou. Durante os 2 primeiros rounds, Ramírez tentou aguentar. Levava castigo sim, mas revidava. Tentava encurtar a distância, amarrar, pressionar e por alguns momentos conseguiu, mas havia um problema. Ele não podia evitar o castigo. Sempre que Nazen via uma chance, agia com crueldade. Taking, but you have to see him against reflexes. But he's missing, and he's not bullying well. Fairly quiet start by his own standards, but he's not been hit. Points in this fight, he's looked a little bit untied. No terceiro round, após uma combinação rápida que Ramírez conseguiu bloquear, ele recuou um passo, girou o quadril com precisão e lançou um gancho de direita no rosto que entrou limpo, sem piedade. Parecia que um martelo havia atingido seu maxilar. Ramírez caiu forte, o árbitro contou, mas todos sabiam que ele não se levantaria. Nocaute arrasador no terceiro round. Outra noite, outra vítima, outra salva de palmas estrondosa. E o príncipe, mais uma vez, sem uma gota de suor, já estava olhando para frente. Depois da destruição de Laureano Ramírez, Nazen já não lutava mais para subir nos rankings. Lutava para consolidar seu nome como um castigo recorrente na memória do peso-pena. E fez isso do seu jeito, defendendo seu título por nocaute, não por decisão. 1 a 1, seus 4 próximos oponentes, Armando Castro, Sérgio Rafael Liendo, Henrique Ângeles e Juan Paulo Pérez, caíram diante da fúria zombeteira do príncipe. Nenhum deles sobreviveu além do 4º round. There it is. It's all over, I think, yes. Oh, terrific right hand and then a delayed action. You get the feeling somebody is going to connect like that left hand from Nazen. Cada luta era mais breve, cruel e precisa. Nazen não só defendia seu cinturão, mas também enviava uma mensagem clara aos campeões mundiais. E finalmente esse momento chegou. O cenário era Cardiff, país de Gales, a casa do campeão. Steve Robinson, apelidado de Cinderela, era um campeão improvável, mas corajoso. Ele havia conquistado o título como substituto de última hora e o defendeu com honra. Tinha resistência, coração e o respeito dos puristas. Nothing. And surely that's it. Big effort, but surely that's enough. Giving it everything he's got. Mas naquela noite ele não enfrentava um boxeador comum, enfrentava um vendaval. Desde o primeiro segundo, Nazen tomou o centro do ringue, com as mãos baixas, o queixo exposto, os pés inquietos. Ele aplicava golpes de ângulos proibidos pelos manuais. E quando Robinson tentava atacar, só encontrava o vazio. No quinto round, após uma sequência de esquivas milimétricas, Hamed o encurralou com uma combinação selvagem.
Jab, reto, gancho, uppercut. Robinson desabou mais uma vez, mas se levantou. O público o aplaudia por sua coragem, mas a luta já não era mais uma luta, era uma sentença adiada. Nos assaltos seguintes, Nassim dançou, golpeou e zombou. Permitia-se luxos como virar as costas por um momento e olhar o público. Abaixar a cabeça e depois se levantar com um gancho. Era puro espetáculo e por trás de cada movimento havia violência concentrada. Finalmente, no 8º round, após outro cruzado desequilibrado, Nassim acertou um gancho de esquerda no queixo que deixou Robinson paralisado por um instante, antes que ele desabasse sobre o ringue. Nocaute, fim da luta, fim do reinado, nascimento de uma nova era. Naquela noite fora de casa, aos 21 anos, Prince Nassim Hamed se consagrava campeão mundial dos pesos pena. Ele não fez isso por pontos ou estratégia, ele fez como sempre, humilhou, golpeou e sorriu. Mas o que poucos sabiam naquele momento é que aquele sorriso seria cada vez mais perigoso, não só para seus rivais, mas para ele mesmo. Não durou um round, nem mesmo meio, foram apenas 35 segundos. Mas isso bastou para deixar uma ideia clara ao mundo. O título não havia mudado Nassim, apenas o havia legitimado. Said Lawal, um nigeriano forte, impetuoso e corajoso, entrou no ringue como um desafiante e saiu como um dado esquecido. Assim que o gongo soou, Nassim caminhou até o centro do ringue com o corpo solto, as mãos baixas e uma confiança perigosa. Menos de 3 segundos depois, ele acertou um gancho curto de direita no queixo, tão preciso e rápido que Lawal caiu como se o chão sumisse. O desafiante se levantou confuso, com as pernas tremendo, mas Hamed queria sangue. Apenas alguns segundos depois, voltou a atacar com um direto seco e limpo, direto no rosto. Lawal desabou. A defesa mais curta de sua carreira e um aviso para aqueles que achavam que a coroa o tinha amolecido. O príncipe continuava executando com a mesma frieza de sempre. Para muitos, essa luta foi um ponto de virada, não pelo resultado, mas pelo que revelou sobre o risco de brincar com fogo, mesmo quando você é o homem mais explosivo do planeta. Daniel Alicea, porto-riquenho, era rápido, valente e tinha um bom golpe. Mas para Nassim era apenas mais um degrau. Entrou no ringue dançando, rindo, com o queixo erguido e as mãos na cintura. O primeiro round foi um espetáculo. Nassim começou a desviar dos golpes com movimentos exagerados, inclinando a cabeça, dando pequenos saltos, fazendo caretas. O público se divertia. Alitia, frustrado, pressionava. World title history against Said Lawal. Always looking to throw punches from a new line there. Big factor in the fight is whether Alicea can take a shot. Anyone do. Try and block those punches from whatever angle. A right hand gets through. E de repente, um erro. Alicea conseguiu acertá-lo com um golpe seco enquanto Nassim estava fora de equilíbrio. O impacto foi total. O campeão caiu pela primeira vez em sua carreira. He's not psyched out in anywhere. Good right hand again. Oh, he's got it. Foi um golpe no queixo e no ego. Nassim se levantou sorrindo, fingindo normalidade, mas o ringue já tinha mostrado sua mensagem. A arrogância não é imune ao castigo, no entanto, isso não mudou sua atitude. No segundo round, voltou às provocações, voltou ao ritmo, mas desta vez com mais veneno. No meio do round, ele acertou Alicea com um gancho de direita no rosto, derrubando-o violentamente. O desafiante levantou-se cambaleando.
E então, nos segundos finais do assalto, Hamed preparou sua vingança. Uma combinação perfeita de esquerda e direita, com a precisão de um cirurgião e a brutalidade de um carrasco. Alicea caiu sem reação. O árbitro nem sequer começou a contagem. Knockdown in both rounds so far. Right to hand left, and I don't think you can... Nocaute técnico no segundo round. Naseem levantou os braços, ria, batia no peito, mas pela primeira vez sabia que tinha sangrado. E embora nunca fosse admitir, aquela queda o tornou mais perigoso, porque quando um predador sente dor, ele se torna mais letal. Depois daquela noite com Daniel Alicea, onde o chão o tocou pela primeira vez, Príncipe Nassim não recuou, pelo contrário, ficou ainda mais selvagem. Como se aquela queda tivesse ativado um novo nível de crueldade, de precisão, de espetáculo. Nos meses seguintes, o príncipe defendeu seu cinturão mais 5 vezes, 5 adversários, 5 noites diferentes, 4 deles terminaram nocauteados. At the moment, Nassim's doing what he wants. Right hand and a thunderous left. Comes away here. If Nassim can find another big punch like that, a right up from Nassim, and Hardy took that well off here. Then another right hand. Bringing them off, bringing them round. Another good left hand. And Cabrera is stopped. Naseem continuava dominando e em sua próxima luta veríamos uma das melhores atuações de toda a sua carreira, sua luta contra José Badilo. Nesta noite, Naseem Hamed boxeou, dançou, cantou e zombou, sendo um espetáculo completo. E Badilo foi o saco de pancadas com o qual ele executou tudo isso. Desde o início, o porto-riquenho lutou com decisão. Guarda alta, passos curtos, olhar firme, mas nada o preparou para o que ocorreu no ringue. Hamed se movia como um gato selvagem, pulando para trás, abaixando as mãos, fintando e girando a cintura como numa dança de salsa. Badilo perseguia como um fantasma. Lançava golpes que batiam no ar, que roçavam sombras, e enquanto ele errava, Naseem o tocava. Naseem acertava ele com tudo. Combinações rápidas, diretos no rosto, ganchos no corpo. O castigo era constante, e Badilo, apesar de valente, já só sobrevivia. Não lutava mais. No sétimo round, o corner de Badilo não aguentou mais. Seu boxeador estava sendo humilhado, golpeado, quebrado. Jogaram a toalha. Luta encerrada, nocaute técnico. Naseem ergueu as mãos, girou e cumprimentou o público como um ator após o espetáculo. Porque aquilo tinha sido uma peça de teatro com luvas. E enquanto sua lenda crescia, também crescia uma pergunta que ressoava cada vez mais entre os torcedores. Quem poderá parar esse homem? Mas a resposta não demoraria muito para ser revelada. Madison Square Garden, Nova York. Uma guerra inesquecível. O príncipe cai e volta para matar. A estreia de Príncipe Nassim nos Estados Unidos não foi apenas uma luta, foi uma batalha de egos, estilos e puro fogo. O Madison Square Garden rugia. O público norte-americano, cético, esperava que o britânico fanfarrão finalmente conhecesse a derrota. E do outro lado do ringue, Kevin Kelly, canhoto, técnico, corajoso e com dinamite nos punhos, estava disposto a ser quem iria destroná-lo. Desde a entrada, Nassim fez o seu show. Luzes, música, gestos, um desfile digno de Las Vegas. Mas quando o gongo soou, o show se transformou em guerra. O primeiro round foi tenso, elétrico. Ambos se observavam e atacavam de verdade. Still believe that I can get a knockout. Swelling on both eyes in the Alejandro Gonzalez fight. Waste a few rounds. Nos últimos segundos do round, enquanto Nassim brincava com a guarda baixa e o queixo exposto, Kelly o cronometrava com precisão cirúrgica, um direto limpo no rosto e o príncipe caiu. It is a puzzle that Kelly is unable to solve, but down goes the prince.
A little bit of hubris there. Pela terceira vez em sua carreira no chão, em sua estreia na América diante de milhares de olhos que queriam vê-lo fracassar, ele se levantou, sorriu, fez gestos, mas o público já sabia, ele não era invencível. O segundo round foi uma montanha russa. Hamed parecia ligado, mas também errático, tentou recuperar o controle, mas Kelly não permitiu. And made Kelly run. Na troca mais selvagem do round, o americano acertou uma combinação devastadora de esquerda e direita que colocou Nassim em perigo novamente. Segundo knockdown em 2 rounds. O Garden explodia, mas então o monstro acordou. Apenas segundos depois de se levantar, Hamed avançou com um ritmo frenético. Ele leu um passo em falso de Kelly, esperou meio segundo e soltou um cruzado de direita que explodiu no queixo do norte-americano. Kelly caiu 3 vezes em 2 rounds. Ambos estavam machucados. Ambos já tinham ido ao chão e nenhum estava disposto a ceder. O terceiro round foi breve, tenso. Cada golpe tinha intenção assassina e o quarto foi a definição. Nassim lands a couple power punches. Kevin Kelly lands a hard left hand. Kelly misses with the right. The opposite. Nos primeiros segundos, Nassim acertou um cruzado de esquerda que fez Kelly desabar para frente. Two hard left hands. Uma queda seca, o árbitro contou. Kelly levantou-se tonta, com o olhar perdido. Tentou se recompor, mas Nassim já sabia do fim. Esperou o momento, mediu a distância. Quando Kelly avançou sem proteção, soltou outro cruzado de esquerda devastador. Desta vez, o corpo do americano caiu para trás com os braços abertos. Nocaute. O árbitro nem precisou olhar para o Conor. Acabou. E o príncipe mostrou algo que poucos entendiam. Além de nocautear, conseguia sobreviver ao inferno. Mas havia um detalhe que a maioria deixou passar. No meio daquela guerra, a arrogância quase o levou ao abismo. Esquivar com as mãos baixas, zombar em território inimigo, subestimar o momento. Sim, ele tinha vencido. Mas também tinha caído 3 vezes. Apesar do sorriso habitual, como se tudo fosse parte do show, o perigo já não era só o rival à sua frente, era o seu reflexo, porque o príncipe continuava brilhando, mas quanto mais brilhava, mais cego ficava. E chegaria o que seria seu maior pesadelo. Após conquistar a América e sobreviver ao inferno, derrotou seus próximos rivais 1 a 1. Todos caíram, mas algo começava a mudar. Já não treinava com a mesma intensidade, já não ouvia aqueles que o formaram, já não estudava seus rivais porque estava convencido de que ninguém podia vencê-lo. Ele havia se tornado uma super estrela. Tinha milhões no banco, contratos com a Home Box Office, ingressos de teatro que competiam com shows de Las Vegas. Mas dentro do ringue, seu estilo estava se tornando cada vez mais previsível. A velocidade ainda estava lá, o poder também, mas a fome já não. E então apareceu alguém que não estava disposto a ser humilhado. Guerreiro frio, cerebral, metódico, mexicano que não se intimidava com as luzes. Marco Antônio Barreira. Good punches, decent Barrera now. Lovely work there from Toledo. Goes down in this round. The fight is over. A right hand to the head. And Stocks. Kelly's through. Ready again. Kelly's through. A stoppage here. Even if the fans are hostile to me, I just hope they're loud. Oh, man. On a right hand, and he's gone. A luta foi marcada para Las Vegas, e o mundo inteiro a esperava como outro espetáculo para o príncipe. Mas dessa vez algo parecia diferente. Barreira não disse uma única palavra antes da luta, não provocou, não atuou. Treinou em silêncio, se preparou como se fosse destruir uma máquina, não lutar contra um homem. Desde o primeiro round, o feitiço foi quebrado, Nassim não conseguia encontrá-lo. Suas fintas não funcionavam, suas provocações não alteravam o ritmo de Barreira. E, o pior, seus golpes não causavam dano. Down to the long delay that Barrera countering him.
reflexes, and he's getting straight left down the middle. O mexicano o empurrou para as cordas, tomou o centro do ringue, bateu no corpo, tirou suas pernas e o forçou a recuar. Pela primeira vez na carreira, Nassem parecia sem respostas. O público, habituado a vê-lo dançar, presenciou algo mais cru, um gênio sem plano B. As beginning with, he's starting to pick up the power and landing in business. Round após round, Barrera golpeava com precisão, controlou cada segundo da luta e até o jogou contra um dos postes no 12º round, garantindo seu domínio até o último segundo. Não houve nocaute, mas também não houve dúvidas. Os juízes foram unânimes. Príncipe Nassem Hamed, o invencível, o irreverente, havia sido derrotado, e não só no esporte. Sua aura foi quebrada, sua provocação silenciada, seu reino desmoronado. Naquela noite não caiu o corpo, caiu o mito. Um ano depois ele voltou ao ringue. Já não havia teatro, fogo ou danças, só um homem e seus fantasmas. Manuel Calvo, campeão europeu, foi o oponente, mas o verdadeiro inimigo era outro, o espelho. O ringue não era mais seu palco, mas seu julgamento final. Durante 12 assaltos, Hamed boxeou sem paixão. Top level. He's going to need to have you trying to load up for the way. He's got to work at it. Oh, a right hand, and no. Last 30 seconds, it does look as if this is going to go to the floor. Venceu por decisão, mas não convenceu ninguém, nem os juízes, nem o público, nem a si mesmo. E sem aviso, sem glória, sem despedida, Príncipe Nassem Hamed pendurou as luvas. Ele se aposentou com 36 vitórias, 31 delas por nocaute e apenas uma derrota. Mas também se aposentou com uma sensação estranha. Ele tinha sido um dos maiores, mas não o mais disciplinado, um dos mais carismáticos, mas não o mais constante. E assim tudo terminou. Não houve anúncio, nem lágrimas, nem redenção. Um dia ele foi o rei do espetáculo e no dia seguinte apenas uma lembrança envolta em ouro e silêncio. Ele não caiu por um golpe, caiu por se achar intocável, porque no boxe você pode zombar de todos, menos da realidade.